Olá, tudo bem? O filme começa com uma grande festa na floresta amazônica, no Brasil. Um filhote de arara azul acorda em seu ninho e se prepara para se juntar à animação lá fora. Mas, de repente, os pássaros começam a ser capturados e presos em gaiolas. A pequena arara também é pega e vendida no mercado negro, entrando no perigoso esquema de contrabando internacional de aves. Bem longe do Brasil, um caminhão transportava essas aves contrabandeadas. Ao passar por uma cidade chamada Minnesota, nos Estados Unidos, o motorista se atrapalha num semáforo, freia bruscamente e a porta traseira do caminhão se abre. Uma das caixas cai bem no meio da avenida. Uma menina chamada Linda encontra a caixa e, ao abri-la, vê que dentro há uma ararinha recém-nascida. Encantada, ela decide adotá-la como parte da família. Anos depois, a menina se torna uma bela moça e a arara, um bicho de estimação inseparável e muito mimado, chamado Blue. Ele não sabe nem voar. Por ter vivido trancado desde que nasceu, Blue não faz ideia do que é a selva e acha um absurdo ver os outros pássaros lá fora na neve. Chamava-os de pássaros nojentos. E mesmo sem saber voar, ele não sentia a menor vontade de sair do seu cantinho quentinho e extremamente confortável. Certo dia, um cara chamado Túlio está passeando pela cidade quando vê a arara na livraria de Linda. Ele diz que é especialista em aves e que veio do Brasil justamente para procurar aquele tipo de arara, pois sua espécie foi considerada extinta. Mas, recentemente, encontraram uma fêmea e ele acredita que pode haver algum macho fora do país, já que a extinção aconteceu principalmente por causa dos contrabandos internacionais. Agora ele precisa juntar o último casal da espécie para tentar evitar a extinção total e definitiva das araras azuis. Linda, assustada, recusa a proposta. Diz que não vai entregar seu companheiro nas mãos de estranhos. Então Túlio a convida para viajar até o rio, prometendo que sua empresa cuidará de tudo e que será por pouco tempo. Depois de pensar bastante e se comover com a responsabilidade de poder salvar uma espécie inteira, Linda entra em contato com Túlio e decide viajar para o Rio de Janeiro, no Brasil. Túlio vai buscar Linda no aeroporto e no caminho de volta eles se deparam com um enorme engarrafamento. É época de carnaval e o trânsito praticamente não anda. Ali Blue conhece dois passarinhos brasileiros, Pedro e Nico. Eles chamam Blue de turista e dizem que ele precisa ser menos formal se quiser conquistar as fêmeas brasileiras. Afinal, mulher brasileira gosta de homem com atitude, direto ao ponto. Entre as aves do centro de pesquisa de Túlio, há uma cacatua que chegou até lá fingindo estar doente, apenas para se infiltrar entre as aves exóticas. O objetivo principal é juntar Blue com a arara fêmea para que eles possam acasalar o quanto antes, e assim Linda possa voltar para Minnesota e retomar sua vida normal. Eles preparam todo o ambiente, montando uma floresta improvisada dentro de uma sala e soltam os dois. Blue se encontra com Jade pela primeira vez e se apaixona de cara, mas na hora de se apresentar, ele se enrola todo. Diz: meu nome é Blue, com B de bobo, L de lixo e U de urubu. Eu tô aqui pra gente namorar e salvar a nossa espécie. Só que Jade não faz ideia do que ele tá falando. Na verdade, ela vem tentando fugir da jaula há muito tempo. E acha que Blue também quer escapar. Então ela o puxa para ajudar na fuga. Mas Blue entende tudo errado. Acha que ela está falando do acasalamento, já que os pássaros que conheceu antes haviam dito que as fêmeas brasileiras são diretas ao ponto. Ele respira fundo, se ajeita e tenta beijá-la. Mas nesse instante, Jade revela seu plano de fuga, deixando ele completamente sem jeito. Os dois começam a discutir dentro da sala, enquanto Túlio e Linda observam tudo pelas câmeras. Eles acham que o ritual do acasalamento finalmente começou, e de forma bem intensa. Então decidem dar uma volta e deixar os dois namorarem em privacidade. Enquanto isso, um carinha chamado Silvio, fanático por carnaval, fica responsável por cuidar do local. Mas no meio da noite, ele não resiste ao som das batidas carnavalescas no rádio. Arranca o uniforme e começa a dançar, fantasiado de piriguete. De repente, ele ouve um barulho e vai investigar. Encontra a cacatua caída no chão, fingindo estar ferida. Mas quando tenta ajudá-la, ela o ataca com um pano embebido em sonífero e o faz desmaiar. Em seguida, a cacatua abre a porta para os contrabandistas de aves, que invadem o local e capturam a raríssima arara azul. Durante o jantar, Túlio recebe uma ligação informando o ocorrido. Linda fica arrasada com a notícia. Na casa do contrabandista Marcelo, aparece um garoto chamado Fernando. Ele foi quem roubou as araras.
As aves estão presas numa gaiola coberta e Jade tem a ideia de fingir-se de morta para tentar escapar. Marcelo vê as aves aparentemente mortas e começa a brigar com o garoto. Nesse momento, Jade aproveita para voar. Mas quando está prestes a sair pela abertura de ventilação, a Cacatu aparece e a captura. Blue, por sua vez, nem tenta fugir, porque simplesmente não sabe voar. Marcelo prende uma corrente neles, juntando os dois pelos pés. O garoto Fernando fica triste por ter que deixar as aves ali, mas Marcelo lembra que ele é órfão e precisa de dinheiro. Mais tarde, a Cacatua aparece para intimidar os outros pássaros presos. Revela que seu nome é Nágel e que já foi famoso e bonitão com um programa de TV. Mas um dia o substituíram por um periquito, e desde então ele se tornou do mal. Quando Nágel vai embora, Jade balança a gaiola tentando quebrá-la para fugir. Blue, morrendo de medo, diz que é melhor sentar e esperar ajuda. Mas Jade o lembra, ninguém vem ajudar quem está preso. Depois de várias tentativas frustradas, Blue diz que se ela quer sair, basta abrir a porta ao invés de usar a força. Então ele vai até a tranca, a destrava e Jade sai voando. Mas como os dois estão presos por uma corrente, Blue se agarra na gaiola para não cair. Afinal, ele nunca aprendeu a voar. A Cacatua ouve o barulho e corre para avisar os capangas de Marcelo, que estão hipnotizados na frente da TV assistindo futebol. O pássaro do mal desliga a televisão e quando eles vão verificar o que aconteceu, Blue solta a gaiola, que acerta a Cacatua em cheio. Ele e Jade despencam da janela e ficam pendurados num varal pela corrente que os prendia. Ainda desnorteado, Nágel tenta alcançá-los, mas os dois escapam correndo pela favela. Depois de uma longa perseguição, Nágel se choca com um poste de eletricidade, deixando a cidade inteira sem energia. Mais tarde ele acorda dentro de um galinheiro completamente tostado, igual a um urubu, por causa do choque que levou. As araras encontram uma mata para se refugiar, mas Blue treme de medo da natureza selvagem. No dia seguinte, Marcelo vai verificar as gaiolas e encontra 2 galinhas pintadas de azul no lugar das araras. Ele fica furioso com os capangas, pois precisa entregar as aves naquela noite, e manda Nágel trazê-las de volta. Enquanto isso, Blue e Jade bolam um plano para quebrar a corrente. Eles amarram uma pedra com uma corda e tentam soltá-la do alto, para romper o metal com o impacto. Mas por sorte dos dois, Blue acaba se enroscando na corda, e o plano dá errado. Se aquela pedra enorme tivesse caído, teria esmagado os dois como chiclete. Logo em seguida, aparecem filhotes de tucano, bicando os dois. O tucano velho, Rafael, pai dos pequenos, sai da toca para repreendê-los e pergunta ao casal se vão para o carnaval. Jade pede ajuda para tirar a corrente, e Rafael diz que Luiz pode resolver isso. Louquinho para sair de casa, já que seus 17 filhos o deixam de penas brancas, ele enfrenta a esposa Eva, que morre de ciúmes e o proíbe de sair, temendo que ele conheça outra tucana no carnaval, como aconteceu quando se conheceram. Rafael pede permissão para levar as araras até a oficina do Luiz, mas a esposa não autoriza. Para não perder a chance, ele elogia a tucana e canta para ela uma canção. Eva se derrete e finalmente o deixa ir. Mas ainda há um problema. Blue não sabe voar. Rafael pede para discutir esse pequeno detalhe no caminho, antes que sua mulher mude de ideia. Na praia, uns macaquinhos fazem graça para os turistas, enquanto seus parceiros roubam os pertences deles. Nágel encontra o grupo se exibindo com relógios e pulseiras que roubaram, mas diz que não está interessado nas bugigangas. O que ele quer é ajuda para encontrar as araras. O macaquinho metido a esperto pergunta o que eles vão ganhar com isso, e Nágel o agarra pela perna, voando até o alto. Lá de cima o solta. O coitado despenca e, no último segundo, Nágel o segura novamente, explicando que o que ele vai ganhar é o direito de viver. Enquanto isso, Rafael tenta ensinar Blue a voar, dando dicas para ele soltar as asas e confiar no ar. Jade o incentiva a tentar. Os dois correm para pegar impulso e quando estão na beirada do penhasco, Blue desiste, e eles despencam ladeira abaixo. Por sorte, caem em cima de um asa delta que passava por ali, mas logo o vento os derruba, e os dois caem desgovernados numa praia. De lá, pegam carona num caminhão de cocos. Os macaquinhos, sempre criativos, avisam os outros da presença das araras. Pedro e Nico aparecem para falar com Rafael e reconhecem Blue, lembrando que o viram quando ele estava na gaiola. Pedro elogia, dizendo que as dicas deles funcionaram muito bem. Afinal, há pouco tempo ele estava preso, e agora curtia o carnaval com uma mina. Depois eles vão para uma festa com os amigos de Rafael,
e Jade acaba dançando com Blue. Rola um clima entre os dois e quando estão prestes a se beijar, os macacos aparecem. O macaquinho metido a marrento aponta para as araras e diz: "Vocês dois aí, vem comigo." Rafael tenta apaziguar a situação, mas o mico levanta a mão para bater nele, até que uma cegonha o segura. Um dos pássaros provoca chamando o mico de Mini King Kong e aí começa a confusão. Passarinhos contra macacos. Porrada vai, porrada vem, até que a cegonha leva os dois para longe dali. Os macaquinhos tentam segurar, mas acabam se dando mal. Enquanto isso, o garoto Fernando encontra Linda e Túlio nas ruas, distribuindo cartazes à procura dos pássaros. Ele decide ajudá-los, levando-os até o esconderijo de Marcelo, mas o local está interditado. Fernando então troca o jipe de Túlio por uma moto e sai pilotando feito um louco pelas calçadas. Ao chegar, descobrem o esconderijo vazio e, de repente, os dois capangas aparecem. Fernando diz que está atrás de trabalho, enquanto Túlio e Linda se escondem atrás de umas caixas. O capanga acaba revelando que vão se disfarçar de foliões no carnaval para poder passar com os pássaros sem serem notados naquela noite. Quando chegam à oficina do Luiz, as araras descobrem que ele é um cachorro bulldog. Luiz assusta os dois logo na chegada, fazendo uma brincadeira de mau gosto. Depois de explicarem o problema, ele sabe como resolver. Coloca as araras diante de uma serra elétrica dentada para cortar a corrente. Por sorte, a serra não chega a encostar no metal. Se encostasse, eles teriam sido triturados, com penas e tudo. Os dois se assustam e Jade voa, puxando Blue pela corrente. Ela se choca com a lamparina do teto e os dois caem de volta na plataforma da serra, ficando pendurados pela corrente na boca do bulldog. A sorte deles é que Luiz tem um problema crônico, uma baba nojenta que escorre da boca sem parar. Quando a baba chega até os pés das araras, elas deslizam, caem no chão e finalmente se libertam da corrente. Blue vê Jade voando feliz com os outros e, sentindo-se incapaz, decide ir embora. Ela vai falar com ele e os dois acabam discutindo. Jade diz que não é culpa dela ele não saber voar. Blue desabafa, gritando que não queria ter vindo para o Brasil, que adorava Minnesota e sua gaiola aconchegante. Mas, para decepção de todos, Blue conclui dizendo que odeia samba. Aquele ritmo irritante, sempre a mesma coisa. Jade voa pelo céu, enquanto Blue, cabisbaixo, sai andando sozinho. Mas de repente, Nigel, a cacatua horripilante, surge ao lado de Jade e a captura, levando-a embora. Pedro e Nico veem tudo de longe e ficam desesperados. Enquanto isso, no desfile do carnaval, Linda e Túlio se fantasiam de araras para se infiltrar na multidão e tentar encontrar os contrabandistas. O organizador do evento confunde Linda com uma dançarina e a puxa para o carro alegórico, colocando-a para dançar bem no meio do carnaval. Pedro e Nico correm para avisar os outros sobre o rapto de Jade e todos partem em direção ao desfile, decididos a salvá-la. Linda, ainda em cima do carro alegórico, avista Blue passando por cima da cabeça do bulldog e desce do carro rebolando pelo caminho. E no fim das contas, até consegue sambar direitinho. Blue entra no carro onde Jade está presa, mas Nigel já o esperava. Ele o captura e prende junto com os outros. Pedro, Nico e Rafael também estão encarcerados no mesmo carro alegórico. Enquanto isso, Linda percebe qual é o carro dos contrabandistas, o mesmo onde Fernando está, disfarçado de menino ovo. Seguindo as pistas que Fernando joga pelo caminho, Linda rouba outro carro alegórico e vai atrás. Quando finalmente chegam à pista de pouso, o teco-teco de Marcelo já está decolando. Linda acelera o carro na tentativa de bater de frente com o avião, mas ele consegue levantar voo a tempo. Ela desaba em lágrimas, acreditando que perdeu os pássaros para sempre. Dentro do avião, Blue bola um plano. Ele prende um elástico de carga no encaixe do extintor e o peso arrebenta uma parte da gaiola. Assim, ele consegue sair e libertar os outros pássaros. Mas, ao abrir o compartimento de carga, o sensor é acionado e um alarme dispara no painel da cabine. Todos os pássaros voam para a liberdade, menos Blue, que ainda não aprendeu a voar. Nigel aproveita e o ataca, tentando prendê-lo novamente. Jade não o abandona e tenta salvá-lo das garras da catua. Nigel dá uma bofetada em Jade, e uma gaiola cai bem em cima da asa dela, impedindo-a de voar. Blue então age rápido. Ele alcança a corda do extintor e a amarra na perna de Nigel. Em seguida, puxa a trava de segurança e o extintor dispara com uma pressão enorme. O impacto quebra o vidro da cabine e lança Nigel para fora do avião, direto nas hélices, que o despenam completamente. Jade está ferida e começa a escorregar.
Sem pensar duas vezes, Blue se joga atrás dela, decidido a salvá-la. Os dois se abraçam no ar e nesse momento se beijam, despertando o instinto de voo adormecido no azulão. Antes que atinjam o mar, Blue abre as asas e voa. Ele finalmente aprende a voar, salvando sua amada. Enquanto isso, dentro do avião em queda, os capangas de Marcelo tiram na sorte para decidir quem vai ficar com o único paraquedas disponível. Mas Marcelo é mais rápido, se adianta e salta sozinho. Os dois capangas se jogam logo em seguida e acabam aterrissando pendurados nas pernas dele. Blue reencontra Linda, Túlio e Fernando. Linda decide ficar no Rio de Janeiro, se casa com Túlio e adota Fernando. Juntos eles criam uma reserva ambiental chamada Santuário do Pássaro Azul. Blue e Jade formam um lindo casal e têm 3 filhotes. E enquanto todos vivem felizes, Nigel reaparece completamente pelado, parecendo uma galinha despenada. O macaquinho metido, o mini King Kong, não perde a chance e tira uma foto da feiura do coitado. E assim termina Rio. Até o próximo recap, valeu e até mais.